Olá, boa tarde. Boa tarde. Termina hoje o prazo dado pelo próprio governo para a publicação de medida provisória que convoca reforço no atendimento do INSS. 2 milhões de trabalhadores esperam por atendimento para se aposentar. Comissão de ministros e técnicos visita a base militar onde brasileiros vindos da China cumprirão a quarentena. Dólar bate novo recorde e chega ao maior valor desde a criação do Plano Real. No estúdio, as profissões do futuro já estão entre nós. As transformações do mercado de trabalho e como se preparar melhor para as novas funções. Nas notícias internacionais, Estados Unidos anunciam a morte de líder da Al-Qaeda e na Austrália, invasão de morcegos apavora a população de pequena cidade do norte do país. E o último episódio da série Sons da Paulista. Você já escolheu o melhor? Não deixe de votar. JC1 Cultura de Informação começa agora. Três semanas depois do presidente Jair Bolsonaro anunciar a contratação de temporários para acabar com a fila do INSS, nada foi feito. Pois é, e ao todo, quase 2 milhões de pessoas aguardam os benefícios. O seu Gilberto aguarda a aposentadoria sair há 6 meses. Ele é técnico de manutenção e contribuiu por mais de 32 anos. Pediu o benefício para ajudar no tratamento de um câncer de próstata. Isso em setembro, que eu fiquei ruim, que eu fiquei 3 meses de cama, nem andava, não falava. Agora que no tratamento eu consegui já andar. A esposa dele, Dona Augusta, tem 66 anos, 15 de contribuição e também entrou com um pedido de aposentadoria 3 meses atrás. Com a demora, teve que contratar uma advogada. Eu preciso porque assim eu tenho como ajudar meu marido, né? Porque os remédios é tudo caro, né? Quem tem câncer, ele toma uma injeção, custa mais de 2 mil e pouco. Na fila do INSS há hoje quase 2 milhões de pessoas. O prazo estabelecido por lei para análise dos benefícios, que é de 30 dias estendíveis por mais 30, já expirou para 1.300.000 delas. A pessoa que já deu a entrada no benefício previdenciário, está aguardando, passou os 30 dias, passou os 60 dias, a primeira coisa que nós temos recomendado é que ela entre em contato com a ouvidoria. Ela pode entrar em contato com a ouvidoria através do telefone 135 ou através da própria internet, através do site do INSS. O atendimento do INSS ainda não ganhou reforços. 3 semanas após o presidente Jair Bolsonaro anunciar a contratação de militares inativos e de servidores civis aposentados. O Ministério da Economia informou que a medida provisória sairia até hoje. A estimativa é zerar o estoque de pedidos em até 6 meses. Em nota, o INSS negou a existência de filas e listou os benefícios que no momento estão habilitados para operação. A nota ainda informa que eles representam mais da metade da demanda recebida diariamente pelo INSS e que os demais sistemas estão em fase avançada de desenvolvimento. No fim da tarde de ontem, o governo anunciou que Gustavo Canuto deixa o Ministério do Desenvolvimento Regional para presidir a Dataprev, estatal responsável pelo processamento de dados das aposentadorias, com a atribuição de reduzir as filas do INSS. No lugar dele, no Ministério, assume Rogério Marinho, até então secretário de Previdência do Ministério da Economia. No cargo de Marinho fica Bruno Bianco, atual secretário adjunto. Então nós precisamos, nesse momento, de maneira urgente, que essa população seja atendida de forma rápida e célere. Então, seja com o militar, seja com o inativo, o que a gente precisa é de solução. Você pode participar, viu, aqui do programa com perguntas, comentários. É só entrar no Twitter e utilizar a hashtag JC1. E além disso, você pode nos acompanhar pelas redes sociais. O nosso Instagram é o @jornalismo TV Cultura, o Twitter, @jornal_cultura e nós estamos também ao vivo pelo YouTube, na página Jornalismo TV Cultura. Está prevista para daqui a pouco a chegada dos aviões da FAB a Wuhan. Na madrugada de hoje, eles saíram de Varsóvia, na Polônia, em direção a Urumqi, já na China, onde fizeram a última escala da viagem. Essa manhã, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma reunião no Ministério da Defesa sobre a repatriação dos brasileiros. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, recebeu Bolsonaro para detalhar a chamada Operação Regresso, que vai trazer brasileiros que estavam em Wuhan, onde começou o surto de coronavírus. Entre os passageiros, há 34 brasileiros e parentes, a tripulação e a equipe médica. Durante a quarentena de 18 dias, eles vão ficar num hotel com 38 suítes na base aérea de Anápolis.
Bolsonaro garantiu que toda a operação é segura. Não existe qualquer risco para terceiros aqui no Brasil. Operação muito bem preparada, planejada, bem demonstra aí a dedicação, o empenho e o patriotismo por parte de todos os envolvidos. Os aviões da FAB com os brasileiros devem aterrissar em Wuhan daqui a pouco. A chegada ao Brasil está prevista para a noite de amanhã ou madrugada de domingo. Em relação ao novo coronavírus, os últimos números do Ministério da Saúde se mantêm. 24 casos suspeitos descartados e 9 monitorados em 5 estados. Agora, as informações do coronavírus pelo mundo. Morre na China um médico que deu o primeiro alerta para o coronavírus. Nos navios de cruzeiro aumentam os casos de contaminação e já passa de 600 o número de vítimas fatais. As autoridades de saúde da China anunciaram que 637 pessoas morreram vítimas do coronavírus só nas províncias do país. E os casos de contaminação já chegam a 31.211 vítimas da febre viral, que se alastrou por 29 países desde o final do mês de dezembro passado. O primeiro profissional de saúde a denunciar a existência do vírus, o médico Li Wenliang, morreu ontem num hospital da cidade de Wuhan, onde o vírus foi identificado no mercado de venda de animais vivos. Mesmo com o grande número de vítimas fatais, 1.540 casos do vírus já foram curados na China, entre eles 5 crianças. Fora da China, existem 27 casos confirmados de contaminação em 7 países, inclusive em 2 navios de cruzeiro, um no Japão e outro em Hong Kong, onde há 41 passageiros infectados e foi identificado o primeiro latino-americano, um argentino que está em quarentena no navio Diamond Princess. Além do Brasil, que mandou retirar seus cidadãos de Wuhan, a Bolívia também prepara um esquema de emergência para receber cidadãos que possam ter contraído o coronavírus. Hoje, o presidente norte-americano conversou com o presidente chinês Xi Jinping, que garantiu a Donald Trump que a China é totalmente capaz de conter o surto. Mas, em Genebra, na Suíça, a Organização Mundial de Saúde alertou para uma possível falta de equipamentos e suprimentos de proteção, como máscaras e luvas, contra a contaminação pelo vírus. Ainda hoje, o Banco Central chinês garantiu que o impacto da pandemia do vírus na economia deve ser temporário. Porém, o chefe do Banco Central da Austrália afirmou que os efeitos do coronavírus poderão ser piores do que os da síndrome respiratória aguda grave, a SARS, que também surgiu na China e se espalhou pelo mundo entre os anos de 2002 e 2003. Para conter a pandemia no epicentro do vírus, na cidade de Wuhan, a tecnologia é a grande aliada. Além dos 2 hospitais construídos em tempo recorde, agora robôs estão sendo usados para ajudar os profissionais de saúde, limpando e desinfetando áreas em quarentena, além de fornecer informações, entregar medicamentos e identificar áreas de risco. Nós o chamamos de novo coronavírus, mas o vírus que paralisou a China e preocupa o mundo todo deve ganhar um nome oficial. Coronavírus se refere ao grupo ao qual o vírus pertence, nomeado assim porque tem espinhos em forma de coroa, quando visto ao microscópio. Por enquanto, este que surgiu na China é uma sigla para a Organização Mundial da Saúde. 2019 NCOV. O ano em que foi descoberto, N para novo e COV para coronavírus, mas é uma denominação temporária. Segundo a BBC, um grupo de cientistas do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus declarou que está perto de anunciar o nome definitivo. A sugestão foi enviada para uma revista científica e eles esperam um anúncio oficial em breve. O objetivo é ajudar a compreensão pública, evitando confusões e preconceitos, como no caso da gripe suína, que trouxe reações contra a carne de porco, chegando a abates desnecessários. A OMS acabou adotando o nome H1N1 para a doença. Também houve críticas à denominação MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, por estigmatizar os cidadãos dessa região. Por isso, a recomendação é um nome como a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, fácil de pronunciar, sem menções geográficas, nomes de animais ou referências culturais.
E o dólar atingiu o seu maior valor da história no Brasil. A moeda americana chegou a ser negociada hoje a R$ 4,32. Esse patamar é nominal e não conta a inflação. Ontem o dólar fechou a R$ 4,2847. Um dos motivos da alta, segundo analistas, é uma combinação entre a queda dos juros brasileiros e a melhora na economia norte-americana. Foi divulgado nessa manhã a criação de 225 mil vagas de emprego nos Estados Unidos, número bem acima da estimativa dos economistas norte-americanos. A gente segue com um giro de notícias pelo país. O incêndio que atingiu o centro de treinamento Ninho do Urubu, do Flamengo, completa 1 ano amanhã. E para marcar a data, a CPI da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que investiga incêndios na cidade, convocou familiares das vítimas e representantes do clube para apurar o andamento das investigações. No incêndio do último dia 8 de fevereiro, morreram 10 adolescentes, entre 14 e 16 anos, e outros 3 ficaram feridos. O fogo foi provocado por um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado. Até o momento, o inquérito, que apura as responsabilidades, não foi concluído. O Flamengo só assinou acordo de indenização com 4 famílias. O Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu um processo contra a cervejaria Baker. A fábrica mineira é acusada de demora na realização de recall das cervejas, suspeitas de ter provocado a intoxicação por dietileno glicol. 6 pessoas morreram devido à síndrome nefroneural associada ao consumo do produto. Caso seja condenada, a cervejaria poderá ser multada em até 10 milhões de reais. A fábrica da Baker continua interditada e até o momento não se manifestou sobre a decisão. A Secretaria de Educação de Rondônia elaborou uma lista com 43 livros e mandou que eles fossem retirados das bibliotecas das escolas da rede pública. Segundo o ofício, os livros da lista continham conteúdo inadequado a crianças e adolescentes. Entre as obras citadas estão Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Macunaíma, de Mário de Andrade e Os Sertões, de Euclides da Cunha. A secretaria voltou atrás e decidiu não retirar nenhum livro. Alguns deles são clássicos da literatura brasileira e universal, e muitos usados até mesmo em vestibulares. E uma nova proposta do Ministério da Educação para o Enem pode acabar com a prova num único ano. Pela proposta, os estudantes devem fazer o Enem nos 3 anos do ensino médio. O resultado de cada avaliação vai ajudar a compor a nota final, que será usada para disputar uma vaga na universidade e a mensurar a qualidade do aprendizado. A ideia é começar o novo formato da prova já no ano que vem, inicialmente para os alunos do primeiro ano e em 2022 para as turmas do segundo e em 2023 para as do terceiro ano. Nós teremos uma oportunidade desse aluno ter sido avaliado durante o processo, sem a pressão de ter sido feito tudo no mesmo dia também. Esse estudante do ensino médio e a mãe gostaram da novidade. Diminuiria a cobrança, o peso da prova, acho que ficaria até um pouquinho mais fácil de fazer, para quem mantém uma rotina boa de estudo, sabe? Eu acho interessante, porque daí tira um pouco da pressão do aluno. As mudanças seriam feitas paralelamente à introdução do Enem digital, proposta do ministro da Educação, Abraham Weintraub. O Enem atual continuaria existindo para os candidatos que pretendem prestar vestibular, mas já terminaram o ensino médio, e para quem perder uma das provas do exame dividido. Hoje, o governo gasta mais de R$1 bilhão para aplicar as atuais avaliações, o Enem e o SAEB, segundo esse economista que faz pesquisas na área da educação. Para ele, o novo Enem é de difícil implantação. É um desafio logístico muito grande você fazer a prova, é como se o Enem hoje fosse multiplicado por 3. Seriam muitos candidatos a fazer e o custo disso seria muito grande. A proposta de um Enem aplicado a cada ano do ensino médio é inspirada em um sistema que a Universidade de Brasília já utiliza para selecionar seus estudantes. O PAS, Programa de Avaliação Seriada. Os alunos que ingressaram na UNB através desse modelo aprovam a avaliação. Celina conseguiu a vaga em matemática na UNB graças a esse sistema de provas. Se eu fosse pensar de outra forma, de conseguir entrar em outra forma, eu não conseguiria entrar. Pelo PAS, por ter as vagas garantidas, certinhas, quantidade de vagas reservadas para o programa de avaliação seriada, foi bem mais fácil para a gente, que está acabando de sair do ensino médio, conseguir entrar numa federal.
Puxada pela queda no preço da carne, a inflação desacelera em janeiro e é a menor para o mês desde o lançamento do Plano Real em 1994. Segundo o IBGE, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, fechou janeiro em 0,21%. Em dezembro, tinha marcado 1,15%. Em 12 meses, o índice oficial da inflação acumula 4,19%. O presidente Jair Bolsonaro disse que a proposta para zerar o imposto sobre os combustíveis já está com o ministro de Minas e Energia. E voltou a defender a alteração da cobrança do ICMS. O preço dos combustíveis nas refinarias caiu pela 4ª vez este ano. Caiu o preço na refinaria, você vê isso na bomba? Não. O custo da gasolina para a gente não abaixou. Não tem mudança nenhuma. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também reclamou. Quanto é que vai baixar na bomba para o consumidor? 0. Então eu estou fazendo um papel aqui de otário. Ontem, o presidente já tinha lançado um desafio aos governadores relacionado à cobrança de impostos sobre os combustíveis. Então vamos baixar o 0 meu, federal, 0, que eu sou presidente. Certo? Eles 0 dele lá. A reação dos governadores foi imediata. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, respondeu pelo Twitter. Como disse, queria muito anunciar a redução de imposto, mas nosso estado precisa primeiro se reerguer. Está falido e estou trabalhando para reverter essa situação. Não pode transformar a gestão em WhatsApp, não pode fazer uma acusação de que os governadores dos estados brasileiros é que devem ser responsáveis pela redução do preço de combustível. Não é a opinião dos governadores. Pelo menos de 24 dos 27 governadores que já se manifestaram numa carta escrita. O que o presidente não explicou foi como compensaria a perda na arrecadação caso o governo federal e os estados deixem de cobrar os tributos sobre combustíveis. No ano passado, a União arrecadou quase 28 bilhões de reais com os impostos que incidem sobre combustíveis. O governo federal tem hoje um rombo de quase 95 bilhões de reais e a situação nos estados é ainda pior. Não tem como. Se conseguirem receber aquilo que já lhes pertence, que está previsto nos respectivos orçamentos, já estará de bom tamanho. O presidente Jair Bolsonaro já falou em mandar para o Congresso uma lei complementar para que o ICMS, tributo estadual, seja cobrado por litro ao sair das refinarias e não nas bombas, como é hoje. Só o ICMS dos estados, no combustível, ele representa, em média, 15% da receita dos estados. Não é o momento de fazer essa proposta de lei complementar e, se fizer, não terá sucesso. O assunto agora é a crise do emprego, que empurra mais de 38 milhões para a informalidade no Brasil. Pois é, para ter alguns direitos previdenciários, o trabalhador é convencido a se tornar microempreendedor individual. Mas, no fim das contas, será que isso vale a pena? Raquel perdeu o emprego com carteira assinada há 1 ano e meio. Enfrenta a crise do desemprego na informalidade, vendendo frutas na rua para sobreviver. É sofrido, tem que trabalhar no sol, na chuva, correr atrás de mercadoria. Só no ano passado, 1 milhão de brasileiros foram para a informalidade, o maior crescimento dos últimos 3 anos. Atualmente, são mais de 38 milhões de pessoas sem direitos trabalhistas como férias, 13º, fundo de garantia e licença maternidade, por exemplo. Mais de 9 milhões de pessoas que são microempreendedores individuais enfrentam os mesmos problemas, sem estes direitos trabalhistas. Pagam de R$ 52 a R$ 57 por mês para ter alguns benefícios previdenciários, como direito à aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte para a família. Poderia ser feito um planejamento de verdade, com começo, meio e fim, para melhorar a situação do trabalhador, para aumentar o nível de formalidade, para transformar o ambiente de negócios no Brasil também um pouco mais seguro, dar um pouco mais de segurança jurídica e não ficar adotando medidas que são tiradas do chapéu. Falta planejamento, e aí planejamento no sentido mais puro da palavra. Laisa, que perdeu o emprego e trabalhou 1 ano na informalidade, decidiu virar microempreendedor individual para tentar mudar de vida. Pensa em se aposentar, mas não quer depender do salário mínimo do governo. Tem mês que tem mês que não tem. Então, nos que tem, é interessante guardar, sim. Infelizmente, hoje não dá para contar com o governo. Espero que isso melhore.
A Justiça Federal de Brasília rejeita a denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, e aceita as acusações do Ministério Público contra 6 hackers por invasão dos celulares do ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara do Distrito Federal, disse que deixava de receber por hora a denúncia contra Glenn Greenwald, porque ele está protegido por uma liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que impede que seja alvo de ações ou denúncias no caso das mensagens interceptadas. A decisão de Gilmar Mendes, tomada em agosto do ano passado, se baseou na proteção constitucional à fonte jornalística. Apesar da decisão do ministro, o procurador da República, Wellington Divino de Oliveira, incluiu Greenwald na denúncia contra os 6 hackers. O juiz Ricardo Leite aceitou a denúncia e tornou réus Walter Delgatti Neto, Tiago Eliezer Martins Santos, Danilo Cristiano Marques, Gustavo Henrique Elias Santos, Luiz Henrique Molição e Suelen Oliveira, acusados de hackear os celulares das autoridades, mas deixou Glenn Greenwald de fora, embora diga que viu indícios de que o jornalista instigou o grupo a praticar as invasões. Ao contrário do Ministério Público e do juiz, a Polícia Federal não viu indícios de crime nas conversas de Greenwald com um dos hackers e não indiciou o jornalista. Com o avanço da tecnologia e o aumento da demanda pela população, exames de DNA se tornaram mais acessíveis e vão muito além do simples teste de paternidade. Descobrir de onde vieram os ancestrais da família sem precisar sair de casa. Parecia impossível para Damares até ela encontrar um site norte-americano que oferece exame de DNA que traça a ancestralidade. Eu recebi em casa um envelope bem simples, com 2 cotonetes dentro, e você passa na bochecha e coloca num vidrinho e manda para o exterior de volta. O resultado surpreendeu. Além de confirmar a suspeita de origem judaica, descobriu que a família também tem origem europeia e indígena. E deu vontade de fazer mais pesquisas e descobrir quem eram de fato essas pessoas que a gente não sabia, né? Descobrir a história deles. Além da curiosidade, o preço é um atrativo. O serviço, que custava $99, hoje é vendido por $59. Segundo a Sociedade Internacional de Genealogia Genética, os 5 serviços mais populares nos Estados Unidos já fizeram mais de 31 milhões de testes de DNA. Empresas brasileiras também estão entrando neste negócio. O teste de ancestralidade sai por menos de R$200. Este laboratório aqui pretende fazer 1 milhão de análises nos próximos 5 anos e ampliar os testes para prevenir problemas de saúde. A gente em breve vai lançar um serviço de saúde muito focado em prevenção e tudo isso vem da mesma informação. Informação que está codada no DNA de cada um, onde tem informações sobre quem você é e como seu corpo funciona. Esta outra plataforma oferece exame de paternidade, além de relatórios de nutrição, saúde e bem-estar por até R$ 499. Outros exames também permitem traçar a presença de variantes genéticas relacionadas a doenças como câncer, Parkinson, Alzheimer, hipertensão e diabetes. Mas a popularização destes testes traz preocupações sobre segurança e privacidade de dados. As informações não são simplesmente do estado da sua saúde, e sim propensões a informações que podem fazer com que empresas, por exemplo, possam até discriminar as pessoas ao conhecimento prévio se uma pessoa tenderá a apresentar algum tipo de sintoma em relação à saúde e, por que não, isso vir a ser utilizado indevidamente pelas empresas, por exemplo, seguradoras, entre outras, para poder cobrar mais desses cidadãos. Uma construtora espanhola vai retomar este ano as obras da linha 6 Laranja. As obras da linha 6 Laranja do metrô aqui em São Paulo, que estavam paradas. O anúncio foi feito agora há pouco pelo governador João Dória, que embarca hoje para os Emirados Árabes em busca de mais investimentos para o estado. A comitiva que irá aos Emirados Árabes embarca nesta noite. O governador do estado de São Paulo, João Dória, e o secretário de Relações Internacionais, Júlio Serson, esperam buscar novos investimentos para o estado de São Paulo e também a inauguração de um escritório comercial em Dubai. Um outro anúncio feito agora pela manhã envolve a linha 6 Laranja do metrô, que as obras estavam paradas. Essa obra fará a ligação entre Brasilândia e São Joaquim, um trajeto de 15 quilômetros. Nós anunciamos o contrato de cessão assinado entre a concessionária MOV São Paulo e a construtora espanhola Acciona para a retomada das obras da linha 6
laranja do metrô ainda este ano. Esta é a maior obra de infraestrutura do país, repito, é a maior obra de infraestrutura do país. São 13 bilhões de reais de investimento privado nesta obra considerada a de maior envergadura no país e a maior parceria público-privada também do país até este presente momento. E acho difícil que tão breve tenhamos uma obra com esta dimensão e com esta envergadura. A concessão contempla as obras civis, sistemas, fornecimento de material rodante, operação, conservação, manutenção e expansão da linha 6 laranja do metrô. E daqui a pouco, aqui no JC1, a invasão de morcegos que apavora os habitantes de uma pequena cidade da Austrália. Na última reportagem da série Sons da Paulista, a jovem estudante de fisioterapia que canta na avenida mais famosa do Brasil e sonha com um estrelato. A gente volta já. A gente volta com notícias internacionais. Um satélite a ser lançado no domingo vai chegar mais perto do Sol do que o planeta Mercúrio. E uma cidade australiana é invadida por mais morcegos do que a sua população. E os Estados Unidos afirmam ter matado um líder da Al-Qaeda. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que os Estados Unidos realizaram uma operação antiterrorismo no Iêmen, que resultou na morte de Qassim al-Rimi, um líder da organização jihadista Al-Qaeda, que reivindicou o ataque a tiros contra a base aérea de Pensacola, na Flórida, em dezembro passado. Apesar de confirmar a morte, ele não deu detalhes sobre quando a operação foi realizada nem como. O anúncio confirmou indícios de que Rimi tinha sido morto no final de janeiro, num suposto ataque norte-americano com drones que destruiu um edifício que abrigava militantes da Al-Qaeda no leste do Iêmen. No começo deste mês, Trump reproduziu no Twitter várias matérias da imprensa que pareciam confirmar que o ataque havia resultado na morte de Rimi. Trump afirmou que agora os Estados Unidos e seus aliados estão mais seguros com a morte dele. Centenas de milhares de morcegos invadiram a cidade de Ingham, ao norte do estado de Queensland, na Austrália, e deixaram a pequena cidade com mais morcegos do que seus 4 mil moradores. Os morcegos, também conhecidos como raposas voadoras, se acumulam em todos os locais e chegam a quebrar os galhos das árvores onde se penduram por causa do excesso de peso. Os animais formam nuvens no céu por quase 1 hora, todos os dias, produzindo um som extremamente alto. Os habitantes de Ingham estão com medo de sair de casa. E esse helicóptero de um hospital enfrentou problemas para pousar em meio à revoada. A espécie é protegida por lei e apenas métodos não letais, como fumaça, barulho ou luzes, podem ser usados para afastar os morcegos. Cientistas da Agência Espacial Europeia, na Alemanha, preparam o lançamento no domingo, a partir do Cabo Canaveral, na Flórida, do satélite Solar Orbiter, que promete revolucionar a percepção que temos do Sol. A sonda construída no Reino Unido deve passar próxima à estrela do nosso sistema a cada 5 meses. Na passagem mais próxima estará a 42 milhões de quilômetros de distância, mais perto do que o planeta Mercúrio. Os equipamentos da sonda vão tirar fotografias, medir os ventos solares, campos e ondas e partículas energéticas muito próximas ao Sol e deve ser submetido a temperaturas superiores a 500 graus, suficientes para derreter chumbo, mas um escudo térmico vai protegê-los. O maior iceberg do mundo está prestes a chegar ao oceano. Seu tamanho é equivalente ao Distrito Federal. O iceberg A68 se desprendeu da Península Antártica, conhecida como Larsen C, em 2017. E ao longo desses anos, seu movimento era quase imperceptível. Mas em razão das altas temperaturas, ele acelerou em direção à região norte. Os termômetros no continente estão em alerta. Nesta quarta-feira, 6 de fevereiro, um novo recorde foi atingido. A temperatura chegou aos 18,3 graus Celsius. O último recorde era de 17,5 graus Celsius, registrado em março de 2015. Os cientistas dizem que o A68 não chegará inteiro às águas agitadas do mar aberto, mas sua trajetória precisa ser monitorada. Hoje, no último episódio da série Sons da Paulista, você vai conhecer a artista de rua Sabrina Santos. Com 18 anos de idade, ela faz faculdade de fisioterapia e trabalha como jovem aprendiz numa empresa de seguros. Mas desde que ela começou a cantar na Avenida Paulista,
sonha em brilhar nos palcos. Eu costumo cantar MPB, é minha paixão. Meu nome é Sabrina Santos, eu tenho 18 anos. Há uns 4 anos atrás, eu estava em casa discutindo com meu pai. E aí eu resolvi falar um pouco mais alto que ele. E ele virou para mim e falou assim, você gosta de gritar? Quer fazer aula de canto? Já pensou nisso? Filha, eu te dou apoio. Então, se você tiver mais tempo para se dedicar à música, você vai conseguir. Eu comecei a pensar em fazer isso profissionalmente quando eu fui visitar a Paulista, conhecer a Paulista de domingo. A gente olhou pro outro, eu e meu pai, e falamos, nossa, como seria cantar na Paulista? A princípio fui por dinheiro, porque eu queria muito o dinheiro, minha independência financeira. Mas depois eu vi, depois de um tempo recebendo o carinho das outras pessoas, que o dinheiro era só um detalhe. Pois vejo vivindo no vento, o cheiro da nova estação. Eu ajudo ela sempre na hora de orientar ela para poder fazer um vídeo. Minha semana não tem nada a ver com arte, com música, com nada. Durante a semana eu trabalho em uma seguradora, trabalho o dia inteiro sentada. Na faculdade eu estou cursando fisioterapia. Meu plano A seria a música. Em nenhum momento eu me vi sozinha nesse mundo. Olhei pro lado, tava meu pai, olhei pro outro, tava meu irmão, na frente tava minha mãe. Eu fico muito feliz, eu olho pra ela e falo, nossa, é minha filha. Eu sou apaixonado pela minha irmã cantando. O que mais me emociona, né, de ver ela cantando é a emoção das pessoas. Feito tudo que fizemos. Meus pais me perguntam o tempo todo, mas o que você quer seguir, filha? Você se imagina no palco? Porque eu me imagino no palco o tempo todo. Muito obrigada. Lindo, né? Ao longo dessa semana, você acompanhou 6 artistas de rua e você pode votar no melhor. Na página do YouTube Jornalismo TV Cultura, você já pode ver todos os vídeos e escolher o seu preferido e votar no Twitter utilizando essas hashtags. E para você, qual é o melhor artista de rua da Avenida Paulista? Participe! O resultado será divulgado na próxima segunda-feira, dia 10. Depois do intervalo, o que avaliar na hora de escolher uma carreira nos dias de hoje? Com as mudanças cada vez mais rápidas, novas profissões surgem e habilidades diferentes são necessárias para consolidar a vida profissional. A gente volta já. O que você vai ser quando crescer? Essa pergunta clássica hoje tem respostas bem mais surpreendentes do que advogado ou médico. E as chamadas carreiras do futuro combinam habilidades diferentes em novas profissões. A Rosana é uma mãe bem moderninha. Gosta de tecnologia e jogos eletrônicos. Mas quando pensava no futuro profissional do filho, imaginava uma carreira daquelas consideradas mais tradicionais. Medicina, engenheiro, né, que a gente ouve muito falar que são profissões muito boas. O sonho do Ricardo, quando criança, era ser médico ou veterinário. Mas depois de crescido, as coisas mudaram. Desistiu do antigo sonho e se formou em análise e desenvolvimento de sistemas. Depois do estágio em uma grande empresa como programador, desenvolveu novas habilidades. Hoje, trabalha com inteligência artificial. Sempre gostei muito de matemática no ensino médio, no fundamental. E eu sempre fui relativamente bom em matemática. E aí eu falei, cara, eu consigo bater programação, matemática, estatística e ir para uma área que eu gosto. E aí foi na ciência de dados. Essencialmente, é você fazer uma coisa que tu gosta e tipo, conseguir combinar o que tu gosta com o que tu sabe. O mercado de trabalho mudou. Carreira não é mais uma sequência de cargos. Tem a ver com aptidão e qualidades pessoais. As profissões do futuro vão exigir mais que conhecimento.
Esta faculdade abre ainda este ano a primeira turma de especialização na área de agilidade, uma linha de pensamento com a ideia de afastar o trabalho em cadeia, comum na administração tradicional. Nesse método, o trabalho é ligado à tecnologia. A transformação digital é uma característica cada vez mais procurada por empresas. O desenvolvimento de várias habilidades, né, e que muitas vezes não tem uma correlação direta uma com a outra, vai ser muito valorizado no mercado de trabalho. Você vai ter profissões que a gente nem pensava hoje em dia e que vai relacionar áreas diferentes aí de conhecimento. Escolher uma profissão sempre será uma decisão difícil, mas é importante saber que o seu filho vai ser o que ele quiser. Ele tem a escolha dele, né? Ele tem o direito, né, de escolha e o pai ou a mãe, ou os pais, no caso, têm que realmente apoiar. Mas a decisão final tem que ser deles mesmo. E quem nos ajuda a entender as transformações do mercado e dos profissionais é a professora Tânia Casado, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e diretora do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP. Tânia, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar conosco aqui no JC1. Tânia, com tantas mudanças rápidas por conta da tecnologia, o que um jovem precisa ter em mente hoje na hora de escolher uma profissão? E antes disso, o que significa uma carreira nos dias atuais? O que é ter uma carreira hoje? Bom, muito obrigada pelo convite. E carreira hoje é a sequência de experiências pessoais de trabalho ao longo da vida. Então, vamos ver, com essa definição, primeira coisa, é uma carreira só. Então, o que a pessoa vai fazendo são transições. Então, acho que a primeira coisa importante é que o jovem saiba que ele, sem dúvida nenhuma, ele vai passar por várias transições. Até porque a vida laborativa vai ser ampliada, né? Então, antigamente, as pessoas aos 50, 60 anos se aposentavam. Hoje, nós sabemos que até em função dos avanços da medicina, nós teremos a expectativa de vida maior, é mais longa, então nós vamos ter também uma vida laborativa maior. Isso significa que o jovem vai precisar saber o quê? Que ele vai iniciar numa certa formação, e é importante a formação, mas que aquilo vai ser necessário receber... ele vai precisar agregar outros conhecimentos, sempre de olho no que vai mudando aí no mundo, né? Essas transições mesmo em áreas diferentes. Nós falamos hoje das grandes áreas. Então, assim, o conceito de profissão ainda existe. Ele vai ter que fazer uma graduação, claro, né? Mas a mudança dessa... A gente não fala mais, por exemplo, o advogado, ele não vai só advogar. O médico não vai só atender em clínica. Então, nós temos hoje, com essas grandes áreas, oportunidades que esse profissional vá, ao longo do tempo, agregando novos conhecimentos, novas competências, novas vivências e também, é uma coisa muito interessante, ele vai também conseguir olhar para ele também, isso é o fundamental, né? A parte do autoconhecimento, para saber como é que ele se insere aí nessas novas e grandes oportunidades. E quais seriam as áreas que hoje parecem abrir mais possibilidades, né, lá na frente? Bom, nós falamos, o nosso estudo no Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP, nós chegamos em 10 grandes áreas. Essas 10 grandes áreas, Joyce, todas elas abrem essas possibilidades, né? Então, você quer que eu nomine as áreas? Eu posso? Então vamos lá. Nós temos ética, nós temos energia, se você pensar, né, tudo que acontece aí, né, nós trabalhamos e ficamos pensando, olha, como é que nós vamos resolver todas as questões de energia? Então, ética, energia, educação. E isso é muito bom que para nós, professores, né, então o nosso trabalho vai ser cada vez mais, nós vamos precisar valorizar o trabalho do professor. Educação, entretenimento, é uma outra área, e também ampliando, porque a expectativa de vida aumenta, as pessoas estão mais saudáveis, nós vamos ter mais tempo para nos dedicar ao nosso lazer, né? Depois nós temos infraestrutura, não precisa falar, quem vive em São Paulo, né? Por exemplo, infraestrutura, inovação no sentido mais amplo. Depois nós temos as questões socioambientais, saúde, segurança, que é muito importante. Nós temos também socioambiental
e temos transformação digital. Tá? Então, são as 10 grandes áreas. E aí, o que é interessante é que o aluno, que o jovem, mesmo o adulto, mesmo a pessoa aos 60 anos, né? Nós falamos hoje dos maduros, né? Dos seniores, né? Então, também vendo como é que a sua formação, como é que aquilo que faz sentido para ele, como é que o seu autoconhecimento pode ajudar que ele faça essas transições. Tânia, para terminar, como é que se pode ajudar, colaborar com a formação do jovem, inclusive até, enfim, do pré-adolescente, da criança, para esse mundo novo? Bom, primeira coisa, os pais precisam entender que o mundo onde eles forjaram as suas trajetórias profissionais já mudou muito. Então, essa é a primeira questão. Né? Então, como disse aí, né, a pessoa que vocês entrevistaram, deixar o filho, ajudar o filho a escolher, eu acho que sem dúvida nenhuma orientar, mas não forçar. E aí, eu sempre digo que os pais podem ajudar as crianças no seu autoconhecimento, mostrando, deixando mais claro para ela, olha, você vai bem nessa disciplina, olha como você gosta de cantar, olha como você gosta de arte, olha como você gosta de matemática. Então, isso valorizando e ressaltando para a criança, tá bom? E liberdade. Liberdade para a criança ser o que ela quiser. Muito bem. Bom. Muito obrigado pela participação no JC1. Muito obrigada. Obrigada, Tânia. Muito Boa obrigada. tarde. E a gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, você continue nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, @jornalismo TV Cultura, no Twitter, @jornal_cultura e também no YouTube, pelo canal Jornalismo TV Cultura. Um ótimo final de semana para você e até segunda.